Imagine-se em seu próprio funeral. Essa prática é um pouco assustadora para algumas pessoas, mas é universalmente eficaz à medida que nos lembra do que é realmente importante em nossas vidas. Quando olhamos em retrospecto, quantos de nós ficamos felizes ao constatar como somos fechados? Quando as pessoas olham para o seu passado no leito de morte, quase sempre e universalmente gostariam que suas prioridades tivessem sido diferentes. Com raras exceções, as pessoas desejariam não ter feito tempestades em copos d'água tantas vezes. Ao invés disso, elas sentem que gostariam de ter gasto mais tempo com pessoas e atividades que realmente amavam e menos tempo se preocupando a respeito de aspectos da vida que, se examinando-os mais profundamente, não têm muita importância. Imaginar-se em seu próprio funeral permite que você olhe em retrospecto a sua vida enquanto ainda tem oportunidades de fazer mudanças expressivas. Embora possa ser um pouco assustadora e dolorosa, é uma boa ideia considerar sua própria morte e, no processo, sua vida. Ao fazê-lo, você se lembrará do tipo de pessoa que gostaria de ser e as prioridades que realmente contam. Se você se parecer vagamente comigo, isso servirá como uma espécie de despertador e uma excelente fonte de mudanças. Em menos de 2 anos, praticamente em 2 anos, eu perdi 2 entes queridos. Um faleceu de câncer e o outro faleceu num acidente. Pessoas próximas mesmo da minha família. E todos esses momentos foram importantes para mim de aprendizado. Tomei para mim como aprendizado. Por quê? Porque a minha esperança está na vida eterna. Eu sei que eles morreram aqui, né? O corpo está sepultado e tudo mais, mas eu sei que a alma deles vive. E por isso eu não tenho medo mais da morte. Porque a minha esperança e minha certeza é convicta na vida eterna, na continuação da vida, apesar da morte do corpo. Então eles vivem, eles estão vivos. Mas esses momentos, diante das dificuldades, da tristeza, diante dessa realidade humana finita, é muito aprendizado. Se você parar, como eu fiz, tive a clareza e a oportunidade de parar e observar e meditar sobre as situações. E foram aprendizados assim importantíssimos. O primeiro que eu perdi nesses 2 anos, eu meditei e refleti quantas pessoas falavam coisas boas dele. Coisas muito boas. E todas elas relatavam a mesma coisa, de como ele fazia elas se sentirem bem. E eu sei que ele guardava as dores dele para fazer feliz e bem aos outros. Porque era assim que eu me sentia também. E sabia da realidade dele, que nunca foi fácil, foi sempre sofrida. E apesar de todos os erros, né, que nós cometemos, eu acho que é isso que a gente precisa deixar. Essa sensação boa de fazer o bem realmente a outras pessoas. E esse segundo ente querido que eu perdi nesse ano ainda, em maio desse ano, é vítima de um acidente. Eu percebi o carinho das pessoas, mas o quanto a gente não deve julgar as pessoas pelas aparências, porque as aparências sempre enganam. E às vezes as pessoas que a gente nem imagina é as que mais farão bem, mais do que você mesmo, mais do que você pode, mais do que você consegue.
me faz assim de uma forma livre, de bom coração realmente. E meio que um tapa na cara, sabe? De choque de realidade. Pra perceber o quanto que às vezes a gente é mesquinho, egoísta, fechado em nós mesmos e críticos. Então foram 2 situações bem difíceis, mas de muito aprendizado e maturidade. Todos os dias é uma boa meditação à morte, principalmente diante da cruz de Jesus. Isso nos faz ver os nossos sofrimentos mais leves e nos faz dar sentido à nossa vida e aproveitar o tempo presente. Que o amanhã realmente pertence a Deus, o passado é misericórdia, o hoje é providência, o hoje é o amor de Deus e amanhã é a providência. Então, às vezes nós estamos perdendo tanto tempo, sendo que às vezes a gente nem tem mais tempo. A única certeza que nós temos é a morte. E é por isso que a gente precisa pensar muito bem nela. E mais do que isso, aproveitar essa vida para que a gente tenha uma boa morte. Então, é isso. Quando o ser humano se depara com a morte, a vida dele é transformada. Se ele souber aproveitar essa oportunidade para fazer da sua vida algo bom, ele já terá feito grandes coisas. Então medite sobre a sua vida, mas também medite sobre sua morte. Se você morresse hoje, aquela palavra, aquele carinho, aquele beijo, aquele abraço, aquele cuidado, aquele riso, aquela vontade, aquele bem, aquele perdão, aquela paz, se você morresse hoje, sua caixa de entrada continuaria cheia, os seus problemas, suas contas ainda ficariam ali para pagar ou para resolver. Nada mais teria importância. E se você morresse hoje, qual seria o seu destino eterno? O céu, o purgatório ou o inferno? São realidades espirituais, você querendo ou não. E é para isso que serve também a meditação da morte, para que tenhamos uma boa morte. A graça dos sacramentos, a graça da fidelidade na hora da morte. Que Deus queira que nós tenhamos ainda um bom e longo tempo de vida, mas que a partir de hoje aproveitemos dele, não deixemos passar simplesmente. Você está vivendo ou apenas existindo? Deus abençoe seu dia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!